porque... Gestão do tempo é uma coisa muito importante. Porque nós, como empresários, né, a gente sabe que a gente fica super abarrotado de coisas. E se a gente não toma cuidado, a gente entra em estresse, ansiedade, uma série de transtornos aí que a gente conhece. E tem falado porque às vezes o dia, se você não cronometrar bem, tu não consegue fazer tudo. E aí você quer fazer e continua fazendo, e aí acabou sua qualidade de vida, né? Sim, sim. Você não consegue encaixar uma academia, não consegue encaixar nada, porque quando você vai encaixar já não dá mais horário, é complicado. Aí você não dorme, não come direito. Sim. E aí eu vejo com os bichinhos. Os bichinhos são muito importantes para nos Sim. fazerem passear um pouquinho lá na rua, né? Tomar um solzinho, ela não é verdade? É. E se conectar com as pessoas. E você tem que obrigar a comprar comida, obrigado a fazer as coisas, então você conecta, né? Isso. Eu valorizo demais os animais por causa disso. Sim. Eles fazem a gente se conectar quando a gente vai na rua, a gente sorri para as outras pessoas, a maioria, né? Tudo assim, sorri, porque as outras pessoas olham para você, que bonitinho, não sei o que, você conversa, você conecta. Isso é uma coisa maravilhosa que eles fazem com a gente, os animais. Eu sei, você não passa desapercebido naquele teu bairro, né? Vamos começar? Podemos. Você pode dizer aí que eu já começo. Estamos engrenando. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos ao podcast Talk Leader Protagonista. Esta é uma excelente oportunidade para você se conectar com líderes e empresários de todos os nichos de negócio e falar também um pouquinho sobre liderança. Eu sou Eneida Engel, eu sou especialista em liderança e hoje eu trago aqui um tema fantástico que tem a ver com o seu pet, com o seu amigo de quatro patas. Tem a ver com medicina veterinária atual. E para falar sobre esse nicho maravilhoso, eu tenho um convidado muito especialista e muito poderoso aqui comigo. Mas se você já gostou desse tema, você deixa o seu like aí. Se você gostou do tema, chame seus amigos, chame seus parentes, seus vizinhos, seus colegas de trabalho para nos assistirem. Deixe seus comentários para a gente responder depois, né? Ou pode ir deixando as suas dúvidas aí que a gente depois também te responde, tá bom? E falando nessa pessoa incrível que está aqui comigo, que é uma honra muito grande, nós temos aqui conosco hoje o veterinário renomado chamado Dr. Eduardo Ribeiro Filete. Seja bem-vindo, Dr. Eduardo. Muito obrigado, recebo com humildade o convite. Tudo que ela falou aí, ela exagera um pouco. Queria mandar um abraço para a Dai também, que está aqui fazendo nos estúdios, né? Que é sempre um prazer estar aqui na Rádio Esplanada, gravando o seu programa, né? E a gente está sempre aí para poder orientar com muita humildade. E queria agradecer mais uma vez o seu convite. Para mim, eu estou muito feliz mesmo. É uma honra mesmo, porque a gente conhece, né? Você é muito conhecido aqui na nossa cidade, né? Em Santos, São Vicente também. E a gente sabe da qualidade, da sua assistência, do seu conteúdo a passar para tanta gente sobre nossos animais queridos, né? Então, vamos começar a falar sobre medicina veterinária. Me diga uma coisa, quais são as novidades, né? Porque a gente tem muitos bichinhos, a gente fica preocupado em cuidar deles. Quais são as novidades que a medicina atualmente tem? Eu formei, né, na Federal do Rio em 1987, né? Eu prestei vestibular, passei na Federal. Na época não tinha particular, não tinha faculdade de meio período, não tinha faculdade noturna, era um curso bem mais difícil, né? Até de você entrar no vestibular. E quando eu formei, eu fiquei um ano nos Estados Unidos. E lá eu pude estudar uma parte que eu gostava, que era odontologia veterinária, me formei lá. E também eu pude ver como o americano tinha um olhar diferente, não que eles gostem mais, mas como tinha um olhar diferente para esse mundo pet, né? Por exemplo, todas aquelas realidades que eu via de animal sendo morto na carrocinha, na câmara de gás, e quando faltava o gás ficava do mesmo jeito, então tinha muitas atrocidades, né, nas prefeituras, né? Eu tinha uma outra realidade que eu já pensava um pouco bem diferente disso, né? E quando eu vim nos Estados Unidos, eu ia num congresso lá, e eu voltei outras vezes, né? Mas quando eu era novo, a Associação dos Cães com Catarata, a Associação dos Cães de Grande Porte com Catarata, a Associação dos Pequineses com Catarata,
a Associação dos Cães que são epiléticos, a Associação dos Gatos epiléticos. Eu fui num congresso que chama 500 associações, de tudo, certo? Então, eu falei, pô, aqui os caras, eles estudam a fundo a vida animal, a origem animal. Então, quando eu vim para Santos, voltei para a minha cidade de Natal, né? Eu tinha cliente, ainda tenho, da Baixada Santista inteira. Porque tinham poucos veterinários. Tinham 6 em Santos, comigo, um aqui em São Vicente, na Presidente Wilson, 2, 3 na Praia Grande, né? Um no Guarujá. Então era muito simples, não tinha trânsito, então permitia esse deslocamento. A pessoa, por um motivo, prefere ir numa outra cidade e tal, e você tinha os cães de São Vicente, do Guarujá, gatos, enfim, né? E eu fui acompanhando essas novidades, né? Eu até me chamo de veterinário raiz, né? Porque embora eu tenha muita força para trabalhar, tudo, eu não tenho assim disposição, eu trabalho bastante, opero, espero que Deus me dê saúde por bastante tempo, mas como é que eu posso dizer? Eu me considero raiz porque hoje em dia a medicina veterinária especializou muito. Por exemplo, eu e meu irmão trabalhamos junto, tem uma equipe, mas por exemplo, eu faço a minha anestesia, eu faço a cirurgia, eu faço pós-operatório, às vezes nem sempre eu faço tudo, por tudo tempo, mas eu sei fazer tudo. Tipo, eu tenho especialização em clínica de cães, cirurgia de cães, clínica de gatos, cirurgia de gatos, animais silvestres, odontologia que eu fiz fora. Então, nos meus anos de trabalho, além de ministrar aula no Sancicine e na Unimes, eu fui fazendo especializações também, né? E me possibilitou que eu abrangesse bastante coisa, né? E além da prática, que naquela época você era obrigado a fazer tudo, né? Eu acho que as principais novidades, né, são, tipo, as cirurgias com corte menor, os tratamentos dermatológicos hoje que estão muito avançados, a nutrição veterinária também está muito avançada, a parte de quimioterapia, né, infelizmente, como eles passaram a viver mais, também o número de tumores aumentou. Sim. E com isso nós temos essa parte de retirar o tumor e de fazer a quimioterapia para que eles não voltem, né? Então isso tudo aumentou muito, né, o estudo, né? Sim. Ou seja, a vida média do cão aumentou, os recursos nutricionais aumentaram, o amor das pessoas não é que aumentou, mas focou no tratamento do seu pet, que hoje é um membro da família, e com isso as especialidades começaram a evoluir também, né? Então hoje acho que a veterinária hoje tem muitas especialidades e muitas especialidades que estão sendo muito bem feitas pela maioria dos médicos veterinários. Puxa vida. O cuidado que a gente tem hoje, acho que mudou culturalmente, né? Que a gente quer dizer, foi evoluindo essa preocupação, esse amor e o cuidado, porque as pessoas precisam realmente dessa companhia, é muito importante, eles são membros da nossa família, né? A gente sabe, eu também tenho o meu pet, e a gente sabe o amor que a gente tem. Então, o fato de isso ter mudado a cabeça das pessoas, mudou também até a cabeça das entidades e associações, enfim, empresas que se dedicaram a trazer especialidades melhores. Isso foi aprimorando cada vez mais. Então, o que é importante para a gente prevenir, né? A gente tem o nosso cachorrinho, nosso gatinho, nosso bichinho de estimação. O que é importante, né, para a gente ficar assim, assegurado que a gente precisa prevenir, né? O que a gente faz? Nos animais jovens, né? Você ter um cuidado nutricional muito grande até o primeiro ano. Não precisa também inventar, né? Mas uma ração de boa qualidade, uma nutrição, boa qualidade, vermifugação, né? E as vacinas no primeiro ano. Nos anos subsequentes, você vacinar todo ano, vermifugar de 6 em 6 meses, se ele andar na terra 4 em 4, né? Para você ter o livre de vermes, uma boa alimentação, né? Às vezes a pessoa compra uma ração mais barata, saco aberto, eu sei que não é fácil para ninguém, mas saco aberto, isso é um problema, porque às vezes essa pessoa que está comprando... Contamina quando fica aberto? Você contamina, às vezes entra bichinhos, poeira, e com isso a gente está vendo esse problema dessas queimadas, né? Sim. Que descem aqui até para a Baixada, poeira, né? E vem com a massa fria dessa neblina toda que nós estamos vendo nesse período, né? Agora, né? Nesse período agora de
agosto, setembro aqui de 2024, que as pessoas podem estar vendo o programa daqui 1 ano, 2 anos, que vai Sim, ficar... melhor né? falar mesmo. Melhor, então, esse problema que está tendo aí de muita queimada no estado de São Paulo, no Brasil, e também na região, nossa região, que não tem queimada, mas tem esse impacto dos gases quentes que se misturam com os gases frios que vêm do sul e dão essas neblinas e tal. Resumindo, então, hoje você tem que ter bastante atenção, principalmente assim, a obesidade, que é uma coisa complexa, porque se os cachorros ficam em apartamentos, e cada vez os apartamentos menores, né? Sim, e as pessoas sem exercício. sem exercício, e às vezes o cachorro fica obeso, e com obeso ele fica preguiçoso. E com a preguiça, o joelho dele, que é pequenininho, está aguentando muita carga, ele não aguenta andar. E num dia de calor, como ele não tem muita glândula sudorípara, ele respira por contracorrente. Então, ele faz a troca respiratória por contracorrente. Nós suamos. Eles ficam. Então, eles respiram e ainda fazem o equilíbrio térmico. Duas funções num sistema só, é exatamente isso. Então, eles são sobrecarregados. Então, tu vai andar com um cachorro meio, 5 da tarde no verão, ou 6 da tarde, às vezes mesmo não tem no sol, mas tem aquele baita calor, está muito quente. E aí ele já é obeso, ele para. E parando você não faz exercício. E começa uma rotina, né? A obesidade, dói o joelho, que dá um problema respiratório, que ele vai respirando mais e cada vez ele vai ficando mais mais preguiçoso, mais sem atividades físicas, né? Então eu reputo vacinação anual, né? Verificação periódica de acordo com o veterinário, de acordo com a vida dele, né? Se é um cachorro que só fica no apartamento, se é um cachorro que sai, que anda na terra, a coisa aumenta um pouco, né? Prevenção de pulgas e carrapatos e piolhos, né? Hoje você tem comprimido, você tem ampola para prevenir. Ah, mas eu fico só no meu apartamento. Bom, você fica no teu apartamento, tira o sapato para andar em casa, a chance vai ser pequena. Mas se você sai na rua, você mora na Praia Grande, vai naquelas bonitas praças, ou mora em Santos, vai na hora da praia, São Vicente, passear é onde a maioria das pessoas vão. E se a maioria das pessoas vão, vai ter gente que tem cachorro que cuida muito bem e outros que não cuidam. E você passa uma ampolinha no seu cachorro, a sua vizinha passa, todo mundo passa. E quem não passa, as pulgas elas têm que viver, né? Tipo, a pulga tem que viver. Lógico. Então ela tem que parasitar alguém, né? Se ela vai pular no cachorro da Eneida, tem proteção, ela não vai. Não vai. Se vai, então. Uma hora ela acha alguém que cuidou, né? E várias estão achando esse alguém que cuidou. Porque antigamente não tinha tanta proteção. Não tinha tantos cães. E não tinha tantas pulgas também. Hoje em dia tem muitas pulgas, muitos cães, e muitos cães que têm proteção e outros que não têm. E os tadinhos que não têm proteção, se andarem em ambientes de terra, grama e com muito fluxo de cães, a tendência é que sejam contaminados por pulgas, carrapatos. E antigamente a pulga causava só uma verminose. Hoje a pulga já pode dar uma doença no fígado. Né? Antigamente o carrapato era um carrapato. Normal. Né? Causava alergia, lesões. Hoje ele pode causar azemoparasitoses. O que é esse palavrão? É a babésia, líquia, que são doenças que atacam os glóbulos vermelhos. Nossa. Então o animalzinho fica anêmico, tem diminuição de plaqueta, pode ter hemorragia, certo? Nossa. Então uma série de coisas que as hemoparasitoses, né, parasitas do sangue, que são transmitidos pelo carrapato, podem dar. Então a gente tem que ficar bem esperto com carrapato, pulga e tal. Que também passa pra gente, né? Os carrapatos, eles passam pra gente. Eles podem passar, né, para os seres humanos a febre dos trópicos, né? Isso. Então ele pode passar. Muito perigoso, É né? perigoso. Nem todo carrapato da Baixada Santista tem essa febre dos Pirineus, febre dos trópicos, que tem esse vírus no organismo, né? Não é impossível, mas nem todos eles têm. Mas é bem, a gente tem que tomar cuidado. Aqui. E também, por exemplo, eu nunca fui picado por carrapato. Ou seja, talvez os carrapatos não tenham tropismo pela minha pessoa. Mas tem pessoas que quando o cachorro tem carrapato, elas são muito atingidas, né? Mulheres e tal. E tem outros que não, né? Tem clientes que falam, pô, peguei esse cachorro carrapato, tô cheio de carrapato no meu corpo. E tem outros membros da mesma família que tiveram o mesmo contato que não, né?
Então é aquilo que a gente brinca, né? Sangue doce e tal. E com isso, nem todos são acometidos. Desses que são acometidos por picadas, nem todos os carrapatos da nossa região, que não é uma região de montanhas, que não é uma região, tem essa doença que pode causar graves problemas ao ser humano. Mas sempre é um risco. Só que você dormir com o cachorro, brincar cachorro não vai pegar. Só vai pegar se você for mordida por um carrapato. E este carrapato tiver esse vírus da febre dos trópicos, que é muito comum em montanhas, enfim. Nossa. Então, quer dizer, é muito sério. A gente precisa se preocupar não só com o nosso animalzinho, mas porque para a gente também é importante a nossa saúde. É um conjunto de coisas que você precisa pensar. Não é só no seu animalzinho, mas principalmente nele. Porque ele, eu ouvi dizer assim, por exemplo, que eles quase não choram mesmo e não demonstram quando estão com pequenas dores, mas só quando parece que estão gritando mesmo é que a coisa pegou bem firme. Então você às vezes não sabe se ele realmente está com aquela dorzinha. Pelo menos o meu é assim, o meu é um shih tzu, ele é um bonzinho demais. Então você às vezes não sabe que ele está com aquela dorzinha, ele não fala, não chora. Então é importante você ficar assim olhando para o seu bichinho e levando periodicamente ao veterinário, porque você não sabe exatamente o que está acontecendo. Fazer aqueles exames anuais é importante também, né, para saber como é que está. Sim, quando você leva só nós, os bichinhos também. Quando você leva para vacinar, o ideal é que o veterinário de vacinar, ele faça o exame clínico, como é que estão a cor das mucosas, como é que estão os batimentos cardíacos, como é que está a pele, como é que está a pele está voltando rápido, está hidratado o cachorro, ele está com febre, não está com febre, tem alguma queixa, ele está claudicando, não está claudicando, ele vomita de vez em quando, não vomita, como é que são as fezes dele e tal. No conjunto de todas as informações, né, que um bom proprietário dá as informações, você fala, bom, então nós vamos vacinar hoje, mas eu acho que como você falou que ele está, quando corre, um pouco ofegante, e eu escutei, achei meio estranho, vamos fazer um ecocardiograma. Olha, teu cachorro já tem mais de 7 anos, eu acho que é bom você vir na semana que vem, ou hoje mesmo, para a gente coletar sangue, para que possa fazer uma avaliação das hemácias, dos glóbulos brancos, das plaquetas, da ureia, da creatinina, para ver como é que está o rim, se está filtrando bem, o TGO, TGP, CPK, fosfatase-galina, para ver como é que estão as enzimas do fígado, a glicemia, para ver se ele não está com uma diabetes, né, que é comum e leva a catarata em cães e gatos. Então, a gente tem que fazer esse check-up. Então, é importante que o animal faça check-up. Geralmente ele faz check-up quando? Quando vai ficando mais velho, quando ele vai ser submetido a uma cirurgia, você vai fazer uma castração numa fêmea, você faz o exame de sangue, faz um eletrocardiograma. Então, esses exames a gente vai colocando e já vai formatando o perfil do animalzinho, né? Enfim, são cuidados que você tem, né? Porque como você falou, antigamente, as pessoas jogavam taco na rua, as pessoas andavam, a molecada jogava bola na rua, tinha aquelas festinhas, aqueles bailinhos que improvisava na garagem de uma pessoa. Hoje o mundo não tem mais isso. Você não vê ninguém jogando taco aqui na área insular de São Vicente, você não vê ninguém jogando taco mais em Santos, em Praia Grande. Por quê? Porque a cidade cresceu muito, muitos carros, muitas motos e também aquela questão que a mãe já não liberta tanto o seu filho, né? Como na periferia você ainda tem uma certa liberdade de empinar uma pipa, de ter uma vida mais... Mas na cidade você não tem. Até porque a gente sai de casa e deixava a porta aberta, né? E todo mundo se encontrava na rua. Isso já faz tempo. Já faz tempo. Então hoje não dá para ser mais assim, né? Não tem condições. Então o que acontece? As pessoas, e você com uma liderança nessa área, você sabe muito bem, as pessoas se voltaram para casa. Por exemplo, o meu horário na minha clínica é das 8 às 6 da tarde. Eu nunca saio às 6 da tarde, eu nem quero sair às 6 da tarde. Eu prefiro ter um almoço mais prolongado, que eu possa fazer um programa, que eu possa, às vezes até ir numa academia, que às vezes eu possa ter um horário maior e ficar até 8h30, 9 horas. Por quê? Por causa do trânsito. Se eu sair 6 horas, o carro não anda na rua. Então não vale a pena. Não vale a pena. E com isso, quando você chega em casa, né? Depois de você ter trabalhado, você ter feito suas palestras, ido na academia,
pegou condução, carro, trânsito, tudo isso, você se voltou para dentro da sua casa. Então as pessoas hoje têm aquários em casa, tem gatos, tem cães, tem um monte de animais ou um monte de coisas, porque as pessoas estão mais em casa. Né? Tem mais tempo para os bichinhos também. Se você pegar, fizer uma avaliação, lógico, você vai, por exemplo, sábado eu tive uma festa de criança, eu trabalhei de manhã, que eu tive que operar, e fui na festa da criança, depois eu fui na Vila Belmiro ver o jogo do Santos, domingo. Eu tô falando, mas o que eu quero dizer, se você for fazer um parâmetro, o que eu saía há 10 anos atrás, não compara com esses 10 anos. Embora eu seja mais conhecido e tenha mais convite. Deu para entender? Por quê? Por causa que as pessoas, você vai sair no dia de semana para andar na praia à noite, se for uma segunda-feira, depende de onde você morar, o cara já não vai. Tipo, coisas que o cara fazia de ir na padaria à noite, às vezes o cara evita, ele já sai do serviço e já vai. Então, quando você tem um cachorro, um gato, um cachorro ele é um companheiro. Então você sai com ele na rua, você vai falar com a vizinha, você fala com o outro, você fala com todo mundo. Então você faz uma sociabilização ali naquela região, né? Então o cachorro ele tem essas coisas, né, de poder criar conecta as pessoas, uma conexão. Né? Eu acho assim maravilhoso. Os animais eles fazem isso, né? Se você vai, quando você sai, você vê as pessoas sorrindo para você, a maioria das pessoas. Ah, que bonitinho, que lindo. E aí você conhece, conversa, aí você cria um hábito de ir, às vezes no mesmo horário, você faz até as amizades, né, com aquelas pessoas. Sim, como é que tá sim. seu bichinho, como é que é, não sei o que, sua família. Recentemente eu vi uma senhora que passeava com o cachorrinho dela no colo, porque ele estava muito velhinho. E a gente todo dia passeava com ele, com o nosso, né, que também já está velhinho, mas ele ainda anda. E o outro no colinho, porque ela ia lá, porque ela não queria deixar de passear com ele. Uma coisa linda. Aí depois, um tempo depois, ela não estava mais com o cachorrinho. Aí a gente pensou, acho que ele já foi para o céu. Então isso é uma coisa muito importante também do médico veterinário, né? Porque você tem que ser o melhor, né? Não melhor, o melhor não existe, né? Mas você tem que ser um bom médico, né? No começo, no meio e no fim, né? Isso que eu falo para meus amigos, meus alunos, né? Quando eu dou aula, né? Quando eu dou aula até, e uma das minhas matérias que eu tenho que dar aula é sobre a eutanásia, né? Sim. Que é a morte do bem, né? A eutanásia. Então muitas vezes o cachorro está sem condições, está sofrendo, e como eles têm uma alma pura, né? Eles não precisam ficar sofrendo. Às vezes a gente está por exemplo, eu dificilmente fico doente, mas quando eu assim fico doente, e que é raro, graças a Deus, mas eu não vou trabalhar um dia, pego, vamos supor, uma gripe forte, uma coisa assim, ou alguma pequena cirurgia, quando eu estou deitado assim, eu só penso coisa ruim. Coisa ruim que eu penso assim, poxa, e tudo aquilo todo aquele, vamos supor, uma pessoa que está me devendo, uma coisa que eu tinha que fazer e não fiz, por exemplo... Está parado. Um livro o meu quarto livro que eu estou publicando que está parado, aquele fusquinha do meu pai antigo que está na garagem que eu tinha que mexer, que eu não estou com tempo, tudo isso vem à minha cabeça, né? Ou seja, porque você está enfermo, né? Então você vai ver os pensamentos... Os pensamentos assim, puxa, eu podia ter feito, caramba, eu tinha que ir lá na Eneida fazer um podcast que eu prometi para ela no ano que vem e não fui, ela me ligou 3 vezes, eu não tinha vaga, vou pensar isso. Então, quando você está bem, né, você tem que desfrutar dos momentos bons. Né? Aproveitar o tempo. O tempo. E o cachorro, o gato, coisa, são muito bons. Eu gosto muito de escrever, né? Eu escrevo para 17 jornais e revistas. Gazeta Vicentina, do nosso amigo do Mauro, que você escreve. Então, e às vezes eu tento emplacar uns artigos na Tribuna Livre, certo? Que é uma página 2 que é difícil de emplacar, mas já tenho vários emplacados ali, no estado de São Paulo, enfim. Né? Mas, então eu fico às vezes escrevendo. Então às vezes quando dá aquele domingo de sol, eu adoro, porque eu vou pra praia, jogo frescobol, nado, corro, tudo. Mas quando também dá chuva, igual esse domingo passado, eu gosto também, porque eu tento ir fazer uma caminhada, se tiver alguns retornos da clínica eu vou, aí eu almoço e à tarde geralmente eu fico vendo futebol, ou fico vendo programas, mas eu fico com a televisão ligada e fico escrevendo artigos, publicações, tentando finalizar o meu 4º livro e tal. Então assim, e os meus gatos, eles ficam comigo assim, ó. Quantos gatos? Na minha casa eu tenho 2. E na minha clínica eu tenho 6. 6 na clínica ficam
num telhado, porque eu fui pegando na rua, tal, mas tem casinha, tudo. Sim. E os cães têm tudo na clínica, em questão de eu não ficar muito em casa e também de eu ter os gatos, né? Embora tem cão que esteja com o gato, mas como eu não estou lá, tal. E os gatos, eles ficam na minha mesa, deitados assim, observando, e faz uma companhia, né? Porque às vezes você tá... Os bichos são a melhor companhia. Às vezes você está sozinho lá, e o teu gato fica andando nas tuas publicações, fica subindo, ele deita, né? E você fica ali, não, é uma questão assim, você está olhando a natureza, que na minha vista tem uma vista boa, você fica olhando a natureza, fica olhando o mar, fica com teus gatos, e aí eu falo, poxa, É inspiração. por isso que esses poetas aí, É inspiração. famosos tal, eles tinham gatos, cachorros, porque você está na tua casa com um copinho lá um copo lá de, sei lá, Gatorade, e um gatinho do teu lado e tal, e aquilo dá uma movimentação, né? Então acho que você acaba tendo uma alegria grande de desfrutar dessas alminhas, né? Sim. E quando a gente fala sobre eutanásia, sobre essas doenças assim, você tem que falar com muito respeito, né? Porque hoje você tem que ser muito bom no começo, no meio e no fim, né? O que adianta você ser um médico que fez o primeiro ano maravilhoso, fez aquela cirurgia maravilhosa, num domingo a cliente te ligou e você não mandou em assistente, você foi lá e atendeu, ela vê teus artigos no jornal, ela vê você falando nas rádios, ela vê você sempre alegre e no final da vida não ter uma boa condução, né? O seu pet, né? O seu pet dela está sofrendo e você, de uma certa maneira, não conseguiu explicar quais as formas de parar o sofrimento com Medicação, né? com medicação ou aliviando o sofrimento e tal. Isso tudo já tem novidades em relação a isso? A gente está falando de medicina atual, né? Tem muitos remédios para dor hoje em dia que você pode usar para dor crônica que não atacam o fígado, né? Ou seja, você consegue usar um anti-inflamatório às vezes por 2, 3 meses para um cachorro que tem uma artrose grave. Vamos dar um exemplo, um bulldog que andou em piso frio a vida toda, que tinha que pesar 10, 12 quilos e está com 20. Então ele é um cachorro obeso, cachorro com artrose, com idade e com um monte de problemas graves. E ele tem dor, certo? E você tem remédios que você mantém ele sem dor por bastante tempo, né? E você dando uma qualidade de vida para ele melhor, né? Muito bem. Eu acho isso fantástico, né? A gente conseguir dar essa qualidade para esses animais que são nossos companheiros, que dão tanto amor incondicional para nós, né? E agora eu quero perguntar uma coisa para você. O bem-estar, né, que esses animais fazem, a gente está no Setembro Amarelo, né? Então, isso é importantíssimo para que a pessoa que esteja assim passando por um processo difícil na vida, realmente ele se restabeleça ou pelo menos ajude nesse processo. Eu creio que... Porque eu sei que você escreveu um artigo sobre isso. Eu estou escrevendo um livro Isso. que é Os Animais Também Curam, né? Então eu estou pegando depoimento de pessoas que estavam em drogadição, que estavam depressivos e que melhoraram, lógico, com a ajuda dos médicos, com a ajuda dos psicólogos, com a ajuda dos psiquiatras, com a ajuda da família, com a ajuda de Deus principalmente, e também com a ajuda dos animais, né? Lógico que é multifatorial, mas eu tenho histórias assim muito legais, né? Eu estou escrevendo nesse livro e às vezes, como não sai o livro, porque a falta de tempo é grande, né? Como não sai o livro, porque eu ministro aula na terça-noite no meu curso, quarta no Santa Cecília, eu participo de alguns programas esportivos à noite, quando dá encaixe uma academia, enfim. Então, às vezes não tem tanto tempo para escrever. E quando não sai o livro, eu pego um artigo, 2 páginas do livro e publico aquele segmento só, mas sem falar que é do livro. Um spoiler. Um spoiler sem falar com um spoiler, né? Entendi. Porque o livro está aqui, vamos supor, ele está na metade. E você sempre vai encostando mais coisas para você concluir o livro, falta um pouco de tempo também, né? E aí você, de uma certa maneira, pega alguma parte desse livro e vai jogando. Sim, é muito bom, muito legal. Quando tem, não tem então prognóstico ainda para estimativas, né, para lançamento ainda, você está? Eu acho que para fevereiro de 2025, né? Porque você vai ter férias universitárias tal, e você consegue dar uma adiantada, né? Entendeu? Entendi.
Bom, você falou bastante coisa sobre como você organiza seu tempo, seu dia, que você tem muitas coisas, com certeza, para fazer, e que você também faz mais coisas ainda de uma maneira interessante e que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Eu vou passar agora o nosso patrocinador, que é o Caio. Ela vai passar o Caio aqui uns minutinhos para a gente falar sobre investimentos, que também é uma forma de você gerenciar a sua vida, que você não tiver, como se diz, gerenciando a sua parte financeira. Quando você ficar velho? Nem antes mesmo de ficar velho, você já tem problemas. Problema. Então, Dai, a nossa querida amiga aqui que nos ajuda no nosso som, por favor, depois coloque então o Caio para... Empresário, você sabia que existe uma maneira fácil, segura e eficiente de rentabilizar o capital de giro da sua empresa? Que entra e sai do caixa da sua empresa. Basicamente, você empresta o dinheiro para um banco ou instituição financeira e, em troca, eles te emprestam títulos entesourados por uma porcentagem do CDI. Ao final, esses títulos são vendidos de volta para o banco e você recebe o valor investido com juros. E o melhor de tudo, é uma operação isenta de IOF, diferentemente de outras aplicações como o CDB de liquidez diária. Meu nome é Caio Mitidiero e se você quiser saber mais sobre essa operação, te faço um convite de me seguir nas redes sociais. Até a próxima! Então, estamos de volta aqui com o Dr. Filete, um excepcional, maravilhoso veterinário aqui na nossa Baixada Santista. E nós vamos agora falar um pouco sobre como gerenciar o seu tempo. Como gerenciar o seu tempo num tempo em que você tem tanta coisa para fazer. E a gente escutou aqui o Dr. Filete falando sobre escrever livros, sobre fazer programas em TV, em podcast, sobre cuidar dos animais, sobre fazer academia, sobre andar na praia, pegar sol, enfim, como você consegue fazer tudo isso? Conte aqui para quem está nos ouvindo. Olha, eu tenho uma agenda, né? Eu sempre tive agenda. Então, por exemplo, se eu falar minha agenda de hoje para vocês, vocês vão dar risada, mas eu vou falar. Ah, fique à vontade. Acordei de manhã, tomei café, lavei a louça, 7 horas da manhã, fiquei ouvindo a Bandeirantes as notícias. Certo. Aí tomei banho, lavei a louça, fiz tudo, me alimentei bem, gemada, leite com cereais em flocos. Olha a dica, olha a dica. Banana que tem triptofano, Eu que é bom pro bom humor. dia, Que é de bom manhã, pro bom, eu também. Aí, quando eu saio de casa umas 15 para as 8, mais ou menos, né? Continuo na rádio, ouvindo notícia, tudo. Como é que está a questão do Elon Musk com Alexandre de Moraes, como é que está a questão das queimadas de São Paulo, como é que está a política em Santos, São Paulo, quem está na frente, nós estamos em época de eleições, como é que está, tal. Então, beleza. Aí eu cheguei na minha clínica, eu trabalhei das 8 às 11. 11 horas eu tinha cirurgia. Aí eu entrei na cirurgia 11 horas e tal. Aí, meio-dia, eu fazia um programa que é o Canal do Peixe, que é um programa falando sobre o Santos e tal. Só que chegou um cliente meio-dia e chegou outro cliente 10 para meio-dia. Aí meu irmão saiu da cirurgia comigo, atendeu o cliente das 10 para meio-dia, que queria com a gente. E eu atendi de meio-dia, esse programa é light. Então eu falei pro Aldo que eu ia entrar depois de 10 minutos, 20 minutos. Atendi e fiz o programa até 1 hora. Aí 1 hora, acabou o programa, tinha mais um para me atender, embora tenha assistente lá, mas queria comigo. Era só uma vacina, eu atendi, pesei, fiz tudo. Quando for 1h20 eu saí. Como eu sabia que tinha um compromisso aqui com você, né? O que eu fiz? Eu almocei, né? Almocei e vim pro compromisso, normal. Aí, por exemplo, quando agora eu for voltar para minha clínica, né, nós estamos gravando isso aqui, minha clínica em Santos, eu já vou passar numa clínica de um colega que ele pediu para mim levar um remédio para ele. É uma clínica menor, ele precisa de um remédio, então eu falei, olha, não precisa nem vir aqui, porque eu já vou gravar com a Eneida lá, eu já te passo e te dou, deixo o remédio na porta. Vou para a clínica trabalhar. Aí eu trabalho hoje até as 8 horas da noite.
né? Aí das 8 eu dou aula até as 9 horas, que é o curso de auxiliar de veterinária nosso. Aí às 9 eu iria normalmente para casa, mas eu faço esporte por esporte na TV Santa Cecília das 11 à meia-noite e meia. Aí o que eu faço? Eu vou para academia. Antes disso. Me alimento na clínica. Não, acabou 9 horas. Pego meu carro, Isso. vou para academia. Deu a aula. Deu aula, acabou a aula, respondi todas as dúvidas. 9, 10 já estou na rua. Toma um lanche para ir para academia. Já tomei antes da aula. Tá. Das 7 às 8 é mais tranquilo na clínica. Você vai atendendo, já está no final do expediente, aí me alimento lá, dou aula na clínica mesmo. Aí vou para academia, treino 1h20, tomo banho e vou para o Santa Cecília. Nesse percurso do Santa Cecília, da academia até o Santa Cecília, que deve dar uns 25 minutos, 20 minutos, eu vou ouvir as notícias do Santos nos sites especializados. Embora eu já fiz um programa do Santos hoje, e já li jornal, tudo, eu vou ver se teve alguma novidade e tal, para não chegar no programa cru. Aí eu chego no programa, faço o programa, vou para minha casa e durmo, certo? Mas tudo existe uma programação marcada. Mas vamos supor que por um motivo acontece alguma coisa. A Eneida não poderia me atender hoje, certo? Eu ia encaixar a academia agora, no teu horário. Você faz flexibilidade. Eu faço de horário. E nesse horário das 9 até as 10h30, eu iria em casa fazer alguma coisa, escrever alguma coisa, fazer alguma coisa em casa. Então eu tento ocupar os horários. Quando eu não consigo fazer uma coisa no dia, o que eu faço? Eu ponho aquela obrigação, tinha que comprar um vaso, que não é tão importante, aí eu jogo para sexta-feira, vaso. Então eu vou jogando. No final da semana, de 30 atividades que eu tinha que fazer, compromisso é uma coisa, atividades, eu fiz umas 28. Aí 2 voltam para outra semana, eu tenho que fazer fim de semana e tal. Mas assim, eu só faço as coisas que eu gosto. Não porque eu acho que é isso. É que tudo na minha vida que eu fiz, medicina veterinária, a questão de esporte, quando eu sou conselheiro no Santos, os programas da TV eu gosto, né? E eu tento, logicamente, depois de 37 anos de formado, 4 pós-graduações, um mestrado, eu tento escolher as coisas que vão me fazer bem. Tipo, trabalhar, eu gosto e é uma obrigação. Dar aula, eu já gostei mais. Pô, tu é sincero? Sou sincero. Por que eu já gostei mais? Porque o nível do aluno hoje não é o mesmo de antigamente. O respeito ao professor não é o mesmo de antigamente, mas dá para levar. E também, quando você trabalha 3 períodos, você sente, né? No dia seguinte você não acorda tão bonitinho como eu acordei hoje, que segunda eu não tive nenhuma atividade obrigatória. Vai para academia, vai andar, vai ficar em casa. Então, quando você dá aula, quando você trabalha em 3 períodos, né? Acho que sinto pouco, mas no dia seguinte você não acorda tão isso. Lógico, você trabalha em 3 períodos, vai chegando mais idade, não é a mesma coisa. Então assim, eu gosto de dar aula, né? Mas tipo assim, acho que daqui a 1 ano eu já aposento, as pessoas querem que eu continue, eu acho que eu não continuo. Eu acho que eu vou trabalhar bastante nos meus 2 períodos, deixar a noite livre. Porque se você tem um compromisso, uma festa, um evento, você não pode ir naquele compromisso que você tem que dar aula. Então, eu já dei aula durante muitos anos, acho que dei minha contribuição, já aprendi muito com os alunos, então acho que eu vou deixar para os outros. Até porque tem dia que eu trabalho em 3 períodos. Hoje, por exemplo, que eu vou dar aula e vou sair de lá da TV Santa Cecília 1h da manhã, é quase 4 períodos, né? Sim. Então, mas eu não me sinto cansado, me sinto sempre apaixonado pelo que eu faço. Mas eu sinto que... esse o seu diferencial. Eu sinto que a gente tem que dar uma desacelerada também, porque já você tem aquela obrigação, né, de sair de um lugar para o outro, Tem dias que eu ponho 7 roupas diferentes, né? Nossa. É uma roupa para trabalhar de manhã, uma roupa para fazer um programa na hora do almoço, uma roupa para você almoçar, né, para você, depois outra roupa branca à tarde, depois uma roupa para dar aula, para servir de branco, que às vezes sujou, então você trocar de roupa muitas vezes por dia, né? Que é uma coisa normal, faz parte, né? Se você for viver a noite do Santa Cecília, eu não vou estar nem de branco, nem de camisa branca. Se você for me ver dando aula, eu não vou pegar a roupa que eu usei o dia inteiro no trabalho e ir para dar aula para os alunos. Então,
isso também é um pouco, assim, não vou dizer cansativo, né? Mas põe roupa, troca de roupa, põe roupa, troca de roupa. Chega uma hora que, né, o cara quer ficar de shorts e chinelo em casa, né? Entendi. Entendeu? Mas eu acho que esse dinamismo é muito importante para nós, né, enquanto pessoas, né, para a nossa evolução mental, para a nossa até saúde mental, porque a gente está sempre se dedicando a alguma coisa, principalmente quando a gente ama o que a gente faz. E amar o que faz e fazer essas coisas faz um bem danado. É o que você ensina para as pessoas, né? Que as pessoas têm que tentar na área de trabalho, que eu vejo seus livros e tal, fazer o que gosta, né? Porque, por exemplo, eu oriento assim as pessoas que fazem curso comigo, de auxiliar de enfermagem. Pô, você não é isso que você quer? Guarda o curso para você cuidar da tua tartaruga, do teu gato. Não vai entrar numa profissão que você não gosta, né? Exato. Você vai ficar 35 anos lidando com pessoas, com coisas que você não gosta. Deve ser muito ruim, né? Com certeza. Lógico, a não ser que seja uma coisa temporária. Olha, eu vou trabalhar num bar, mas é temporário. Quem quando novo... Mas tem um propósito diferente. Não é para muitos você ter amigos, aquela profissão, né? muitos amigos meus de faculdade para ganhar um dinheiro eram garçons, Sim. naqueles barzinhos universitários, ou trabalhavam, por exemplo, em outros serviços. Mas isso aí é uma coisa temporária para você ter um dinheirinho, para depois você conseguir o teu objetivo principal, né? E aí, então, o seu planejamento é feito diariamente, já tem essa agenda toda construída, né? E, por exemplo, você me ligou faz um mês, a gente trocou uma, né? E você marcou no dia de hoje a entrevista. Eu marquei na minha agenda e marquei em vermelho, porque é uma coisa que eu não ia conversar contigo todo dia, é uma coisa que eu sou habituê, como Esporte por Esporte, toda terça-feira à noite, como o programa do tal que eu faço CDL no ar na Santa Cecília, quinta-feira, 18 horas. Então, eu já não tinha essa habitualidade. Então, eu marquei para não esquecer. E aí, dia 17. Aí, no dia 13, eu pus lá, verde dia 17, em vermelho. É porque tem dia 17 e tal. E hoje, verde dia 20. E aí, eu já vou me programando para a semana para não furar com ninguém. É muito raro eu furar um compromisso. É quase impossível de furar assim um compromisso. Eu vai furar o quê? Uma compra, um corte de cabelo, isso vai furar. Mas compromisso que eu assumo assim é muito difícil. Graças a Deus eu costumo ser bem assim, rígido nos meus compromissos, né? Para respeitar as pessoas, né? Com certeza. E o que você falou que eu observei foi assim, as coisas que você pode deixar para depois são aquelas como se você tivesse realmente priorizado. E priorização tem a ver com a liderança. Você saber priorizar aquilo que você vai fazer, uma autoliderança, né? Saber aquilo que você pode deixar para depois, como você falou, se eu não conseguir fazer aqui, eu faço depois. Mas os meus compromissos são aquela parte que não pode deixar para depois. Então, eu sei organizar minha agenda, embora minha agenda esteja repleta de coisas, principalmente as que eu faço. E também delegar funções. Por exemplo, a delegar funções é muito importante. Por exemplo, hoje, uma amiga muito querida, ela estava com um problema, tal, numa marcação de um exame aí e tal, né? E eu consegui adiantar o exame dela, porque tinha uma vaga em outra cidade e tal, e eu conversei com o secretário de saúde lá, e até porque é particular também, e eu consegui adiantar esse exame dela, né? Aí adiantei para, vamos supor, sei lá, acho que daqui a um mês, mas é um exame que ela só ia fazer no final do ano. Aí o sogro dela, né? Adiantei o exame, mas eu não conheço o sogro dela, conheço muito ela. E aí eu falei, ó, tá aqui, ó, o protocolo é esse. Ah, mas como é que eu faço? Eu falei, tu vai no lugar que você foi, já tá no protocolo lá, papapá. Eu poderia ter resolvido para ela também, eu ligar para o lugar e pegar o protocolo. Mas eu já fiz o encaminhamento, então o resto ela faz, porque eu não tenho tempo de ficar meia hora no telefone e tal. Então assim, eu deixei a bola e agora ela vai lá e só conclui. Por exemplo, muitos clientes eu ligo para saber como é que tá. Eu dou uma relação para a secretária e ela vai ligando e eu tô ali conferindo exames e tal. Liga. Se alguma coisa urgente, né? Não, liga para ele, eu quero saber como é que tá o cachorro dela que operou ontem aqui. Aí liga para você e eu tô lá fazendo, confiro exames de sangue. Tô lá, e ela tá ligando. Aí ela passa a linha para mim, eu paro de conferir o exame, entro na ficha da pessoa, falo, como é que tá o cachorrinho que operou ontem? Ah, tá tudo bem, então toma cuidado, não dá muita comida, dá os antibióticos na hora certo, tal. Beleza, tá, tchau.
Aí continua, e ela já tem vários números para ligar. Antigamente eu ligava. Hoje, eu tento não perder esse tempo no telefone. Eu pego o horário que tem intersecção de duas secretárias e ponho uma numa sala com ar-condicionado para ela ficar ligando. Ou seja, de vez ficar as duas conversando sobre fotonovela, cadeirada do Datena, uma já vai para uma sala, pode conversar, evidentemente que mais conversa, também tem muita conversa, mas isso é normal. Mas vai para uma sala e já faz ligando. Então, tudo isso você ganha tempo, né? Você ganha tempo, né? Sim, então, ganha tempo. a ficha de atendimento de ontem, a ficha de atendimento, ela vem na minha mesa hoje no computador. Então, eu estou aqui atendendo os de hoje e sei quem eu atendi ontem. Aí eu vou priorizar aqueles que estão piores para saber como é que estão, se eles não tiverem retorno hoje. Então é uma série de coisas. Quando tu trabalha tanto, ainda tem tempo de ligar para cliente. Então você, carta de vacina. A minha clínica, quando você vacina hoje, daqui um ano já dispara uma carta para tua casa, daqui a 11 meses. Essas cartas, eu fazia tudo, eu e meu irmão. Hoje a secretária faz tudo, e ela embala tudo, e eu só confiro se tem um endereço, vai. Rua 15 de Novembro, sem número. Isso não existe. Aí eu devolvo e falo, ó, dá uma olhada nessas cartas aqui que estão sem número. Porque de 100 que eu mandava, 3 voltavam porque não tinha o endereço completo. Aí se não tem o endereço completo, eu peço para ligar, pegar o endereço. Então assim, eu coordeno, mas muitas coisas que eu fazia, e até gostava de fazer, eu parei de fazer, porque a gente tem que delegar funções. Porque senão a gente fica muito sobrecarregado, né? Então você tem que confiar um pouco, mesmo que você seja perfeccionista, e aquilo saia 95%. Mas você ganhou. Falou uma coisa muito importante mesmo. Porque geralmente os líderes, né? Alguns líderes, eles acabam ficando no operacional. Ou empresários, enfim. E aí eles não têm tempo de fazer o estratégico, não tem, que no seu caso o estratégico é realmente avaliar o sangue e ficar acompanhando coisas mais Isso é acostumar a modernidade, né? Exato. Mas é isso, quando você é novo e você tem tempo, você perde muito tempo no operacional, e tem que perder mesmo, né? Para aprender, né, também. Mas você tem que tentar delegar funções para que você consiga exercer seu trabalho e agradar a maioria, né? Porque a pessoa recebe uma ligação, a pessoa recebe uma carta, e tudo isso com gente para fazer, né? E o que você diria para quem está nos ouvindo, que é um veterinário que está começando agora na carreira, você que dá aula para esses alunos, que mensagem você daria para eles? Assim, aquela mensagem bem poderosa, né? A veterinária é uma pessoa que exige muita dedicação, né? Não vai existir nenhuma pessoa, não existe só o melhor veterinário, ou assim, não existe. Porque cada caso é um caso, você tem que ter um empenho no caso, tem que estudar o caso, tudo. Mas assim, existem os melhores, né? Aqueles que são mais reconhecidos e tal. E todos esses, eles têm uma coisa, 3 coisas importantes. É trabalho, estudo e dedicação. Nada sem dedicação você vai atender. Eu recebi um telefonema lá da minha clínica às 6 horas da manhã, de uma cliente minha de várias gerações de cães, né? Teve um cão que durou 15 anos, outro que durou mais 15, e agora está num que tem 7. Então, várias gerações. E ela ligou, o cachorro dela estava todo embipocado, né? E o assistente, ela não queria falar com o assistente. Aí me ligaram 6 horas, eu acordei no domingo, liguei para ela. Aí eu falei, ó, dá esse remédio tal, e quando for 9 horas você me liga. Aí ela ligou 9 horas, estava melhor, mas não estava bom. Eu falei, pode deixar que eu vou na clínica ver. Então eu fui lá ver, atendi o cachorro, já tinha uma cirurgia para fazer rápida, fiz. Mas eu poderia deixar com o assistente. Mas é um tipo de cliente que é da minha raiz. Quando eu comecei no Acuco, naquela casa pequenininha e tal. Então, eu fui lá atender. Ou seja, a mesma coisa que eu fazia há 37 anos atrás, eu fiz, né? Porque eu já tinha que ir lá mesmo, né? Então, eu tinha que ir lá às 10 horas para operar. Eu cheguei lá às 9, atendi, fiquei lá, tomei café, falei com os funcionários de plantão no domingo, normal, e atendi. Isso é um exemplo positivo, né? Positivo. Que o cara chega lá e fala, pô, eu estava querendo pedir para sair hoje no domingo às 6 horas do plantão, mas pô, vou pedir para o cara que chega aqui e vem trabalhar no domingo. Você entendeu? Um exemplo positivo, né? Sim. Que você mostra que, por exemplo,
que você não está ali para ficar na praia e todo mundo trabalhando, que você está trabalhando também. Também, você está participando, Participando, né, junto com a sua equipe, você isso. está... Isso eu acho que é um exemplo muito positivo, né? Muito positivo. Muito Sim, positivo. é um verdadeiro líder, né? Quando ele faz isso. A gente, para líder, tem que aprender muita coisa, né? Eu acho que todo dia a gente está acertando, tem dias que a gente está errando também, né? Com certeza. A gente não pode errar com os bichos, né? Mas eu procuro ser sempre bastante humilde, não levantar a voz com o funcionário, sempre fui um cara de bom entendimento com o funcionário, com o vizinho e tal. Isso me ajudou bastante, né? Eu vejo assim que eu tive excelentes colegas, né? Excelentes colegas e em outros lugares do país aqui, mas que são, assim, o sucesso subiu um pouco a cabeça, né? Eu, para mim, é a mesma coisa, né? Eu trato todo mundo do mesmo jeito e sou da mesma pessoa, né? Se amanhã eu tiver muitas coisas, eu serei do mesmo jeito. E se eu perder algumas, tomara que não, eu também serei do mesmo jeito, né? Então, isso... São os valores. Os valores. Isso ajuda bastante a pessoa, né? Você ter humildade, saber que tem casos que você vai ter que estudar, que você vai ter que dedicar, que você está trabalhando para você não está competindo com ninguém, né? O meu trabalho é comigo mesmo, eu não compito com ninguém, né? Porque quando eu comecei numa curva, eu não competia com ninguém, porque era a clínica mais afastada, metade da rua de barro e metade da rua de asfalto. Em 2 anos eu era o que tinha mais cliente da Baixada. Se eu não fosse de uma reunião de veterinário, não tinha reunião para se discutir as coisas. E muita gente falou que eu ia morrer de fome ali, né? Porque era um bairro afastado e tal. E hoje já tem Afonso Pena, já mudou tudo e tal, já ficou um bairro bem adensado e tal. Mas enfim, como a gente começou assim, eu queria terminar, né? Desse mesmo jeito que eu comecei, né? Sim, isso é muito legal, saber que os valores não mudam, né? E que você consegue continuar sendo a mesma pessoa autêntica para passar para os outros aquele seu legado, aquilo que você trouxe de tão importante da sua experiência, né? Na verdade, Deus me deu mais do que eu merecia. Porque o que eu bolei para minha vida não tinha 1/4 das coisas que eu tenho hoje, né? Então eu pedi para Deus menos do que Ele me deu, né? Você entendeu? Por exemplo, com certeza o Silvio Santos pediu para Deus menos que Deus para ele, que Deus deu para ele. Eu também não sou o Silvio, pelo amor de Deus, mas assim, estou só a assim. Eu não achei que, por exemplo, que eu ia morar num apartamento bom, que eu ia ter as coisas que eu tenho, que eu ia ser chamado para 10, 15 programas por semana e não ia ter agenda, que eu ia ganhar prêmio no Jô Soares, prêmio no Faustão, 17 top filmagens da Tribuna, 10 roubadas de ouro, né? E tipo assim, dei palestra em 1.200 locais, entre faculdades, universidades, colégios, quase todos os colégios municipais de Santos, muitos particulares, São Vicente. Tipo, outro dia eu fui dar uma palestra num colégio na divisa, ali lá no Sambódromo. 2 horas da tarde, um colégio de municipal. Criança, sabe aquela agitação de moleque, assim, sabe? Gostoso. 200 pessoas na turma, né? Falou dentista, falou tal, pelo Rotary, e eu fui como veterinário. Mas quando eu falei, a molecada ficou calma. Tipo assim, eu expliquei, mostrei lá de macaco, de não sei o que, a molecada ficou parada. Estavam bagunçando muito. Eu falei, nossa, tava bagunçando. Eu falei, se começar a bagunçar, eu vou brincar meia hora, eu paro. Mas eu fiquei uns 50 minutos, 1 hora, você vê, eu não ganhei nada. Mas foi... Parei meu carro lá embaixo do Sambódromo, né? Tava chovendo, peguei a chuvinha, mas foi uma coisa grandiosa, assim, que eu me senti bem, né? Você ganhou o quê? Não, porque eu ajudei as professoras. Uma coisa interna, né? Para ter uma ideia, e não tô, nem certificado eu tive. Mas também seria mais numa pilha de monte na minha casa. Certo que nem vai ter mais lugar para pôr na parede. Então, assim, para mim foi um dia gratificante. Sim. Né? Aquele dia, se eu tivesse que pautar o dia, eu ia pautar palestra numa atividade municipal. Você vê, eu saí da minha clínica, almocei, fui lá, cheguei lá, tinha muitos professores e tal, mas afastado, né? Tipo, lá onde que é o Sambódromo, né? Tipo, mais tranquilo. Passei, fui lá, ministrei a palestra, crianças de 7 até 17 anos, todo mundo junto na mesma sala. Eu tive que fazer uma linguagem para todo mundo entender. E eu saí de lá gratificado, lembrei da minha infância, como é que era, da minha mãe me levando para o colégio, né? Então, para mim foi gratificante. E tu vê, eu não ganhei nenhum certificado, mas era o que menos importava. O que mais importava é você poder passar alguma coisa. Então, quando eu era novo e eu pensava da minha vida, eu nunca pensava que eu ia, por exemplo, escrever 4 livros, ia ser da Academia Santista de Letras, que eu achava que eu ia ser uma veterinário normal,
certo? Assim, normal, bem normal mesmo, né? E a vida correu para o outro lado. Então, eu sempre agradeço a Deus, porque eu esperava menos. Isso fica até emocionado. Oh, meu Eu Deus esperava do menos, céu. entendeu? Mas é merecedor. Você é merecedor. Sim, eu O que esperava você menos faz? do que ele me deu, entendeu? Então, para mim, o que vier para cá é lucro, né? Sim, você é merecedor do que você faz. Com Sim. certeza, tudo que você faz com amor. Você acabou de dizer isso, que tudo que você faz aquilo Tudo que você ama. que eu faço, E é eu gosto. isso que traz essa satisfação e, digamos assim, tem gente que entende que o universo traz de volta. E tem gente que acredita que Deus nos dá. Eu acho que a gente vai deixar tudo aqui também, né? E, Tem que aproveitar o sim, momento, porque então. a gente não vai levar nada, né? Ah. Mas assim, as coisas que você ganha, assim, não de dinheiro, nada disso. As coisas que você ganha de reconhecimento, de você poder conhecer as pessoas, de você Isso é ser valorizado, é fantástico. fantástico, É né? fantástico. Acho que isso é o maior combustível, É né? o maior combustível, a motivação que a gente tem é justamente as pessoas que a gente acaba conectando e a gente acaba com o que a gente pensa, com o que a gente é, com a nossa essência, né? Isso. A gente acaba conectando outras essências que se aproximam dentro da gente. Uma vez eu estava falando com a mãe de uma... muito nisso. Eu estou falando com a mãe de uma aluna, mas não era nem de veterinária, era de biologia, né? E eles, era uma família muito rica de São Paulo, né? E aí ela falou para mim assim, a minha filha não vai trabalhar com isso, porque tal, tal, tal. Eu falei, tua filha, ela pode escolher, ela tem que trabalhar no que ela gosta, né? Porque não é a questão do dinheiro, é a satisfação pessoal, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo, o Silvio Santos, os 10 últimos anos de carreira dele, ele não precisava trabalhar mais, mas ele fazia porque gostava. Essa é a diferença, né? É a diferença. As pessoas, às vezes, por exemplo, tem que fazer o que gosta, né? Diz que o Nelson Piquet estava com problema de depressão, né? E ele procurou um médico, né? Tava assim meio... O médico falou, sua mulher é bacana com você? É maravilhosa, então continua casado, certo? Aí ele falou, o que você faz? Eu trabalho 12 horas na minha firma de seguro de caminhão e tal, mas você precisa? Não, eu nem precisava trabalhar, depois fui tricampeão mundial de Fórmula 1, nem precisava trabalhar mais, mas porque já vim de uma família rica, não, mas porque eu trabalho porque eu quero, então faz assim, em vez de trabalhar 12, trabalhe só 6, ele falou. E o que você gosta de fazer? Eu gosto de ficar arrumando carro antigo, né? Eu tenho mais de 100 carros antigos lá em Miami, eu fico arrumando, tenho gente para arrumar, eu fico pintando os carros. Tá? Então, 6 horas você passa lá. Aí você vai melhorar a tua pressão, vai melhorar tudo. Ou seja, o trabalho ele gostava, mas não precisava trabalhar 12 horas. E o hobby dele foi se dedicar 6 horas. Você entendeu? Então, assim, quando você faz as coisas porque você gosta, talvez aquilo vire um hobby, né? Mas aí você vai com amor e alegria onde você vai trabalhar, por exemplo. Você vai com a emoção. Por exemplo, eu sou uma pessoa que faz o que eu amo. E quando eu estou fazendo isso para atender meus clientes, é uma realização que não tem tamanho. Tanto é que às vezes eu, ao invés de deixar 1 hora de atendimento, eu passo às vezes 2 horas com essas pessoas, porque eu não quero que elas deixem a minha sessão sem complementar alguma coisa, algum insight, alguma coisa boa para elas. Então, é uma realização pessoal para mim ver uma pessoa se realizando e naquilo que ela faz. E você pensando poder melhorar a vida dela na empresa, a empresa crescer, eu acho que é importante, né? É importante. Então, eu sei muito bem, é demais. Por isso que eu acatei e trouxe, né, esse nome de protagonismo, tanto para o meu programa, como também a partir do livro, e como os líderes que vêm aqui, os empresários como você, que são protagonistas das suas próprias histórias, de toda a história que você já contou. Porque o protagonismo é você fazer o que gosta, é você entender sobre você, é você ter a sua vida nas suas mãos. E por isso que eu falo do tempo, que o tempo é muito importante. O tempo, a gente escolhe muito o que a gente pode fazer, o que a gente pode priorizar. Você acabou de dizer, por que não saber administrar uma parte, aquilo que você precisa, outra parte que você gosta? Quem sabe você consiga fazer isso? Quem sabe você que está nos ouvindo consiga também fazer isso? Né? Ter umas escolhas diferenciadas, priorizar o seu tempo, que tempo é vida, tempo é saúde, tempo é dinheiro, tempo, enfim, é o que faz a gente chegar onde a gente chegou. Então, é um diferencial, é um protagonismo na vida, você saber tomar essas rédeas do seu tempo, né, e ser um líder em si mesmo.
E você fazendo o que você faz, você amando o que você faz, você é um líder excepcional da sua vida. E é isso que as pessoas precisam entender e correr atrás para receberem isso também de benefício e se orgulharem mais tarde de si mesmos. Hoje eu tenho muito orgulho de conhecer você, Filete. Eu também tenho orgulho, foi um prazer estar aqui com você, né? Sempre falar um pouco da nossa vida, das coisas. Mas é isso que você falou. O tempo a gente não tem domínio sobre ele passa. Se você, de uma certa maneira, lógico, não vou dizer que você numa sexta-feira não possa fazer um happy hour, não vou dizer que também tem naquele dia que você não está de saco cheio. Na medicina não se permite isso, mas depende da profissão, também é legal, né? Eu tenho amigos meus que sexta-feira, meio-dia, não trabalham. Eu acho bacana, né? Tipo, se a profissão deles permite, é legal. A minha, eu tenho que uma missão, né, tal. Então, acho que é diferente, né? Mas, tipo assim, eu também não reclamo não, porque eu me divirto lá com os bichos, com as pessoas, faço amizade, né? Hoje, quando eu fui almoçar, eu encontrei uma cliente minha, uma senhora, que eu não via ela há uns 20 anos, que ela está morando no Rio de Janeiro, mas foi minha cliente, talvez no começo da minha carreira. Sim. Então eu encontro muita gente, e isso me faz bem feliz, né? E eu acho que a gente tem que liderar o tempo, ter fé em Deus, sempre, né? Ter fé em Deus, que é importante, ter uma crença e progredir. Isso mesmo. Eu tenho uma mensagem para as pessoas, né? As pessoas que estão nos ouvindo. Acredite em vocês, vão atrás dos seus sonhos, porque vocês são capazes de realizar o que vocês quiserem, desde que saibam e entendam como é importante o tempo que vocês têm disponível na mão de vocês. Então, vejam um exemplo aqui do Filete, como ele é uma pessoa incrível, que sabe dominar o seu tempo, que sabe fazer o que gosta, que sabe fazer tantas coisas e tem deixado um legado incrível para todos nós. Então, pensem no que vocês estão fazendo como líderes, como empresários, como pessoas, com o seu tempo. E, se precisarem de ajuda, podem me procurar, porque eu estou aqui para justamente ajudá-los. Mas, agora nós vamos falar sobre as nossas informações, né? Para quem quiser, né, ver, conversar, chegar na clínica, né, do Dr. Filete, pode falar, esse aqui é o WhatsApp. Esse é o WhatsApp e telefone, né? De emergência também. De emergência, né? Se você tiver seu bichinho, pode correr, mandar o WhatsApp. É o Instagram, @ Clínica Filete, que a gente põe coisas da clínica e tal. Esse www.filete.com é o site, se você apertar nele, vai sair Instagram, vai sair tudo. E esse filete.com é o e-mail. Sim. É o e-mail. Mas se você entrar no site ali, já vai te dar todas as informações. Todas as informações. E-mail, Instagram, tudo. Eu coloquei porque assim as pessoas podem conhecer. Tem gente que gosta de comunicar no Instagram, tem gente que gosta de comunicar por e-mail, tem gente que gosta de comunicar por WhatsApp. Hoje o WhatsApp é muito utilizado. Mas tem muita gente que está mandando mensagem também por Instagram. Por Instagram, isso. Porque acha você no Instagram. Né? Isso. Então, quem quiser, estiver interessado, a sua clínica fica ali na Rua Almirante Tamandaré, 271, 273, 275. O 275 é só estacionamento, que é a última tem o estacionamento. E na frente também tem estacionamento, que é o 271 e 273. Tem o Buticão, que é ali em frente, que é uma pet shop. E agora passou para a clínica também, fica tudo no mesmo sistema. Olha que bom. Então, quem quiser, mesmo que o seu petzinho esteja bem, vai lá visitar, né? Vai lá conhecer a clínica. É legal. Hoje tem piscina, tem piscina para cachorro fazer exercício, tem camisa, tem espaço para animais, que isso aí é uma equipe que administra, né? A gente fica dando suporte. Claro. Tem daycare, que a pessoa vai viajar e deixa... Tipo vai trabalhar, hotelzinho temporário, hotelzinho definitivo. Tem fisioterapia, que a gente indica, e tem as meninas para fazer exercício, cães que foram atropelados, e estão se reabilitando. Então é bem completo. E é bonito, assim, é um lugar bacana. Tem bastante coisa lá. Tem esteira para cachorro correr, tem raio-x, ultrassom. Muita gente vai para conhecer, e a gente mostra a clínica. E você não atende só cães e gatos, você também se falou no início, né? Que também eu e meu irmão tem uma manifestações silvestres. Jabutis, como eu também tenho. Jabuti, já teremos vários bichos, jacaré, danilinhas, atendemos. Esse leão aqui de São Vicente, quando ele tinha 4 meses, ele teve raquitismo, ficou internado lá, né?
na época o prefeito era o Márcio França, ele mandou para mim lá e ficou um mês internado lá, certo? E vários animais que a gente já tratou, pombo, como você viu aí. Eu vi, coelhinhos. Coelhinhos, enfim, tem uma série, porque faltam profissionais nesse setor, né? Tá. Que ninguém quer atender porquinho da Índia, coelho, porque eles falam que morre fácil. Mas morre fácil, mas a gente tem que estudar para evitar que eles morram fáceis. Né? Exato. Tem que cuidar, na verdade, né? Exatamente. E para isso que você está aqui, né? Que você tem tantas especializações. Então tá, pessoal. Essa daqui sou eu, né? Cadê a minha patrocinadora? Volta a minha patrocinadora. Antes de falar de mim, eu tenho que falar com a minha outra patrocinadora. Eu tenho 2 patrocinadores. Um é o Caio, que é o cara de investimentos, né? E a fotógrafa aí, né? A fotógrafa maravilhosa, que o telefone dela. Deixa eu falar primeiro quem ela é, né? A Isabel Sanches, ela é fotógrafa corporativa. Ela faz fotografias de empresários, né? E também faz de cirurgias. É muito interessante. Se você precisar, nas suas cirurgias com seus pets, ela faz. 974 40 50 30. Isso, ela faz fotos incríveis. Eu vou passar o contato dela para você, porque ela é muito boa fotógrafa. A gente já se conhece já faz tempo, ela faz parte de um grupo de empresários que eu também faço. Então, legal para você colocar no Google as fotos, tudo legal. Sim, no Instagram, ela tira justamente com perfeição e com nitidez e com o que o cliente quer realmente passar de informação, tá? E agora a minha informação sobre mim, né? O meu telefone ou WhatsApp é 997821669. Meu Instagram é Eneida Engel Coach, tá? Esse é o meu livro que eu apresento aqui. É o livro onde eu sou uma coautora e onde você pode aprender muitas coisas para ter as rédeas da sua vida nas suas mãos. E então hoje estamos ficando por aqui. É um prazer imenso ter você que está nos assistindo, que não está talvez agora, mas estará mais tarde. Deixe seus comentários, o que precisar de dúvidas, a gente está aqui. Eu posso passar depois para o Dr. Filete para ele responder a vocês. E fiquem conosco, na próxima terça-feira, às 17 horas, estaremos aqui novamente com mais outro convidado incrível, para que você possa conhecer a importância da liderança e conhecer vários tipos de negócios para você cada vez mais agregar valor à sua vida. E vem ser líder protagonista com a gente.